Toda criança tem um sonho de ser jogador de futebol, certo? Imagine que você está na sua cidade e um olheiro de um time te vê e te convoca para jogar num dos times de maior massa do Brasil. Essa é a história de Carlos Germano que nós vamos contar aqui no Capixaba de hoje. Salve rapaziada, ligado aqui no Expresso Futebol, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo e dessa vez no Capixabola vamos falar dele, Carlos Germano, um dos maiores goleiros da história do Vasco da Gama, né? Carlos Germano, multicampeão pelo Vasco. Hoje nós vamos desbravar a história dele aqui no canal. Então fique ligado com a gente. Desde já quero pedir para você deixar o seu like, comentar novos nomes para o Capixabola e ficar com a gente até o final do vídeo para acompanhar a história de um dos goleiros que marcou época no futebol brasileiro. Natural de Domingos Martins, interior do Espírito Santo, o ex-goleiro Cruz Maltino, contou como foi sua trajetória até chegar no infantil do Vasco. No interior do seu estado, aqui no Espírito Santo, em Domingos Martins, ele jogava futebol toda semana na escolinha da cidade. Todo fim de semana, em Domingos Martins, num lugar chamado Campinho, que era na sede do município. Aos finais de semana, saía do Campinho para jogar em outros lugares, em outras cidades. E ele começou a jogar na linha, né? Diferente do que se destacou como goleiro, porque no gol era muito difícil. O pai dele era goleiro, ele queria imitar, só que foram testes em todas as posições do campo e Carlos Germano não conseguiu se fixar em nenhum lugar, teve que voltar para o gol, onde se destacou, né? E jogando pela Copa Gazetinha, Carlos Germano foi observado pelo olheiro do Vasco, que foi jogando na Copa Gazetinha que o Carlos Germano foi descoberto por um olheiro do Vasco, que conscientemente chamou a atenção e levou ele para o clube. Na época, ele nem jogava como goleiro ainda. Acabou que o goleiro do time faltou e ele foi para o gol. E aí ele se sentiu bem, ele sentiu uma certa noção de colocação, era rápido, esperto. Foi aí que o time do Viana chamou ele para ser goleiro de sua equipe na época e ele foi. Foi quando teve um olheiro do Vasco na competição, igual a gente falou agora há pouco, que chamou para ele fazer os testes lá no clube. E ele foi para o clube e do interior do Espírito Santo, né, de Domingos Martins, ele caminhou rumo ao Rio de Janeiro. Sem ter muita certeza do que o futuro lhe reservava, Carlos Giovanni se apresentava em São Januário e começava a fazer seus treinamentos na categoria de base. Chegou a jogar pela seleção sub-20, ainda defendendo as cores do Vasco da Gama. E passou a jogar nos profissionais em 1990 e ganhou a vaga de titular no estadual de 1991. E foi defendendo o Vasco da Gama, que atingiu a marca de 933 gols sem sofrer gols entre 24 de novembro de 1991 a 27 de setembro de 1992. Após 9 anos pelo Vasco da Gama, Carlos Germano deixou o clube por causa de um desentendimento com a diretoria do clube. Na hora da renovação do contrato, o clube estava próximo de disputar o Campeonato Mundial de Clubes, e o goleiro acabou ficando de fora da competição, embora já tivesse sido inscrito. Não foi a primeira vez que o Carlos Germano teve problema para renovar o contrato. Antes disso, no Campeonato Brasileiro de 97, o jogador e a diretoria foram presos no impasse. Isso fez com que Carlos Germano não disputasse os primeiros jogos da campanha do título nacional. Na época, o Flamengo surgiu como interessado, inclusive, na contratação. O presidente Kleber Leite fez o depósito judicial na FERJ e tentou convencer o goleiro a assinar pelo rival, mas o jogador não aceitou a proposta e renovou depois com o Vasco. Depois do Campeonato Mundial de 2000, o Carlos Germano acertou com o Santos, onde ficou por um ano. No início de 2001, o jogador se transferiu-se para a Portuguesa por empréstimo, a Portuguesa de Desportos de São Paulo, para mais um ano de contrato por empréstimo. Em 2002, foi contratado pelo Internacional. O goleiro deixou a equipe gaúcha sem disputar nenhuma partida. O goleiro permaneceu no clube treinando por mais de 2 semanas, mas não conseguiu a sua liberação na Justiça de Trabalho nem acordo com o Santos, detentor dos direitos, que não queria deixar o goleiro atuar pela equipe colorado. Em virtude da lesão do titular João Gabriel e da necessidade de um outro goleiro, a direção internacional acabou acertando a contratação do goleiro Klemer, reserva no Flamengo, desistindo de Carlos Germano. Em 2002 ele voltou para assinar agora pelo Botafogo, mas a sua passagem foi em glória e o Botafogo foi rebaixado para a Série B. Mesmo assim, o goleiro se destacou como um dos poucos jogadores que se salvaram daquela campanha desastrosa. Apesar da diretoria querer prorrogar o contrato,
e manter o jogador por mais tempo, isso acabou não acontecendo, pois as negociações para renovação arrastaram-se por meses e Carlos Germano acabou aceitando uma proposta para jogar no Paysandu, onde o goleiro voltou a trabalhar com o zagueiro Tinho, seu antigo companheiro da equipe de Vasco da Gama. Após mais de um ano pelo clube de Belém, Carlos Germano voltou mais uma vez para o Rio de Janeiro. O jogador aceitou disputar o Campeonato Carioca pelo rubro carioca, porém, no mesmo ano surgiu a oportunidade de regressar ao clube que o revelou, o Vasco da Gama. O Carlos Germano assinou então um contrato para a disputa do Campeonato Brasileiro pelo Clube da Colina. Entretanto, esta passagem pelo Vasco foi muito mais curta que a primeira e no fim de 6 meses o goleiro mudou de clube mais uma vez, que agora foi para o Madureira. Em 2005, o goleiro teve a oportunidade de defender um clube estrangeiro quando assinou com o Penafiel de Portugal. O goleiro tinha contrato até o fim da temporada de 2006, porém o mesmo foi rescindido no fim de 2005. E aí o goleiro rescindiu o contrato e voltando para o Brasil. Pela seleção do Nacional e depois dessa rescisão, Carlos Germano acabou encerrando sua carreira, sendo o Penafiel seu último time como jogador profissional. Pela seleção brasileira, Carlos Germano sempre foi convocado nas categorias inferiores. Conquistou em 1988 o Campeonato Sul-Americano de Sub-20 pela seleção da categoria e também foi campeão do torneio de verão em 1990. Teve 7 convocações para a seleção brasileira, sendo a primeira em 93 por Carlos Alberto Parreira. Disputou 9 jogos, foi campeão da Copa América de 1997 e esteve presente na disputa da Copa do Mundo de 98, como reserva imediata de Tafarel, quando a seleção terminou em segundo lugar. Em clubes, o Carlos Germano só venceu pelo Vasco da Gama. Foram 4 campeonatos cariocas, Campeonato Brasileiro de 1997, Libertadores de 1998, Rio-São Paulo de 1999, João Avelange de 1993, e na seleção brasileira, como a gente falou, venceu o Sul-Americano de 1988, que era um sub-20, e a Copa América de 1997, e foi vice-campeão da Copa do Mundo de 98. Ele chegou a ganhar outros títulos também, mais títulos que são considerados como amistosos, mas também pelo Vasco da Gama. E foi vencedor da Bola de Prata da Revista Placar de 1997. Sem dúvida nenhuma, Carlos Germano foi um goleiro que marcou gerações para torcedores do Vasco da Gama. Fez parte daquele incrível time de 98, daquela era do Vasco vencedora. Infelizmente não foi campeão mundial, porém merece todo o respeito e todo o merecimento de uma carreira vencedora que conseguiu construir ao longo de seu tempo de Vasco da Gama. Fica aqui a nossa homenagem do Expresso Futebol para esse incrível goleiro. E você, gostou do vídeo até aqui? Por favor, deixe seu like, comente no vídeo qual outro grande estrela capixaba você quer ver aqui. E nos vemos no próximo vídeo.